Bom, galera, faz muito tempo que eu não faço vídeo para o canal. Daí eu vou estar postando, né? Esse vídeo aqui depois de, sei lá, meses. 6 meses pelo menos, eu acho. 6 meses pelo menos não, 5 meses pelo menos, tá? Enfim, vamos estar resolvendo hoje uma questão de integral. Eu vi essa matéria na disciplina de cálculo, em cálculo 2. Enfim, é uma matéria muito comum, né, nos cursos de engenharias, de exatas aí. Não necessariamente você vai ver em cálculo 2, tá? Depende muito da faculdade, do curso, do semestre também, né? Tem semestre que talvez o professor consegue antecipar num cálculo, ou não consegue, daí dá no posterior, tá? Então eu vi em cálculo 2, pelo menos no meu curso, no meu semestre, enfim. Bom, pra gente resolver essa integral, a gente vai ter que utilizar duas técnicas, tá? Que é a técnica de substituição e a técnica de integração por partes, certo? Bom, a técnica de substituição, ela é bem intuitiva, né? O próprio nome já diz tudo. E a técnica de integração por partes, a gente utiliza bastante quando se tem um produto entre duas funções numa integral. Então, nesse caso, ó, a gente tem aqui, poderíamos separar, né? Na função exponencial e nessa função algébrica aqui, né? X à quinta. E a outra função seria ordem de x ao quadrado. Então, aqui a gente tem as duas funções, certo? Então, temos que saber, né, a formulazinha de integração por partes, que diz o seguinte, ó, a integral de u dv, ela é o produto de u por v menos a integral de v du. Bom, para utilizar essa fórmula, normalmente utilizamos um macete chamado LIAT, porque você tem que determinar, né, ou escolher quem vai ser o u e quem vai ser o dv. Normalmente a gente escolhe o u e o que resta é o que a gente chama de dv. E o u normalmente é o mais fácil de derivar. Então nesse caso, a gente utiliza o macete do LIAT, né? Então a gente vai ler esse nome aqui da esquerda para a direita. E quanto mais para a esquerda, maior a chance de dar bom, né, de dar certo, se a gente chamar aquela função de u. E quanto mais para a direita, maior é a chance de dar certo se ela se tornar o nosso dv. E o que significa cada uma das siglas? L é de logarítmica, I inversa trigonométrica, A algébrica, T trigonométrica e E exponencial. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma função exponencial que está no final da nossa palavra. Nesse caso, ela tem mais predisposição para se tornar o dv. E no caso, x à quinta é algébrica, que está mais à esquerda aqui, né? Então, ela vai ser provavelmente o nosso u, certo? Bom, então o primeiro passo é fazer uma mudança de variável, né? Se você já começar utilizando a técnica aqui direto, né? Provavelmente não vai dar tão certo. Ou você vai ficar numa integral mais complicada de resolver. Só que, olha só, se você pegar x à quinta e você chamar de u, você vai fazer o quê? Você vai derivar. Então, a derivada de x à quinta é 5x à quarta dx, né? E isso aqui, então, é igual ao nosso du. Só que, nessa função aqui, aparece x à quarta? Aparece, né? Se a gente reescrever isso aqui, como sendo a integral de x à quarta vezes x vezes Euler de x ao quadrado dx. Então, nota que aqui a gente tem o x à quarta. Só que eu tenho aqui um 5, né? Esse 5 eu posso muito bem passar dividindo, então eu poderia jogar aqui para fora da integral. Mas em relação a esse x aqui, nota que vai ficar faltando um xzinho. Então, para você determinar esse x, você teria que fazer o quê? Você teria que pegar e tirar a raiz quinta de x à quinta em ambos os lados, né? Então você teria que x é a raiz quinta de u. Pode fazer sim? Pode fazer sim. Só que particularmente eu acho que vai dar mais trabalho, né? Porque a gente vai estar trabalhando com raiz, né? Então isso aqui seria u elevado a 1/5, né?
Então, eu prefiro trabalhar com coisas com números inteiros como expoente, certo? Então, qual vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar x ao quadrado de u. Nota que x ao quadrado é o expoente da função Euler, certo? Então, vamos derivar aqui e ver o que acontece. Derivada de x ao quadrado dá 2x dx. E isso é, então, o nosso du. Bom, eu posso deixar apenas funções aqui, né? X e dx. Então, eu vou dividir por 2 em ambos os lados. Então, eu vou ter que du sobre 2 é igual a x dx. Então, aplicando aquela ideia que a gente tinha visto antes, né? Eu vou reescrever x à quinta como sendo x à quarta vezes x. E repito o restante. Euler de x ao quadrado dx. Bom, eu vou chamar essa integral aqui de i, certo? Nota que x dx aparece na nossa integral, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou juntar eles aqui. Então, eu vou ter que i vai ser igual a integral de x à quarta vezes Euler de x ao quadrado vezes x vezes dx. E agora, né, eu já poderia ter feito essa mudança antes, né? Mas, sabendo que x dx é igual a du sobre 2, eu venho aqui e troco du sobre 2. Mas, eu já posso fazer aqui duas mudanças. Eu posso pegar esse du sobre 2 e passar um meio para frente da integral. Então, fica 1 meio da integral. E eu posso pegar x à quarta e também mudar. Por quê? Se x ao quadrado é igual a u, se eu elevar x ao quadrado, eu vou ter u ao quadrado. Ou seja, isso quer dizer que u ao quadrado, ou melhor, x ao quadrado, né, x à quarta, vai ser u ao quadrado. Então, eu vou trocar x à quarta por u ao quadrado. E Euler de x ao quadrado, eu vou trocar por Euler de u, né? Já que x ao quadrado é u. Euler de u. E o que resta é o nosso integrando, né? A que variável a gente está integrando, que nesse caso aqui vai ser em relação a u. Então, nota que já reduziu o grau do expoente, né? A gente foi de x à quinta para u ao quadrado e de x ao quadrado para u. Beleza. Então, aqui agora é a hora da gente utilizar a integração por partes, beleza? Eu vou mudar, fazer de cores diferentes aqui para indicar, né, que por mais que, enfim, é a solução, mas etapas diferentes da solução. Bom, agora a gente vai novamente escolher o nosso u e o dv. Só que olha só, galera, na fórmula original, né, pelo menos na mais convencional, utiliza-se u e o dv. Mas a gente já fez uma mudança de variável com a variável u. Então vamos adaptar essa fórmula. Eu vou trocar o u por uma outra letra qualquer. Então vamos trocar o u por k. Então eu vou ter que a integral de k dv vai ser kv menos integral de v dk. Então eu vou ter que colocar um asterisco aqui, né, da adaptação que a gente fez na fórmula. Então vamos chamar, né, a nossa variável de u, que agora não é mais u, de k. Então eu vou ter que u ao quadrado vai ser o nosso k. Derivando, eu vou ter que 2u du é igual a dk. Então, deixando aqui o número com dk, eu vou ter que dk dividido por 2 é igual a u du. Beleza. E agora a gente vai utilizar, de fato, a integração por partes. Se u ao quadrado foi o nosso u, que no caso foi k, então o dv vai ser o Euler de u du. Então eu tenho que dv é Euler de u du. O u a gente deriva, o dv a gente integra. Então integra aqui em ambos os lados, certo? Bom, a integral de dv vai dar o nosso próprio v. E a integral de Euler de u du vai dar o próprio Euler de u, certo? Vai dar o próprio Euler de u. Então aqui agora a gente vai fazer a mudança. Então voltando aqui para a nossa integral, a gente vai ter que i, né, vai ser igual a. Nota que eu tenho um meio que está multiplicando a integral inteira.
Então, quando eu for aplicar a fórmula, né? Essa aqui, eu vou ter 1 meio que multiplica isso aqui tudo. Então, eu vou ter 1 meio, certo? De K vezes V. Quem é K? O K é o ao quadrado. Então, aqui, como eu estou mudando de U para K, né? Você pode manter o U, mas para evitar problemas, eu vou colocar o K e depois a gente retorna para U, certo? Então, a gente vai ter que retornar para U e depois de retornar para U, vai ter que retornar para X. Então, o nosso K agora, ele vai ser U ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, U ao quadrado. Vezes o V. Só que o V é Euler de U. Então, Euler de U. Agora, eu tenho o menos da fórmula. Novamente, eu vou ter que ter 1 meio, certo? Eu vou ter que ter 1 meio aqui. Porque eu tenho 1 meio multiplicando a integral inteira. Integral de V dk. O V é Euler de U. Então, Euler de U. E o dk, quem é o dk? O dk, ele é 2U du. Mas, nota só, o dk é 2U du. Então, vamos colocar aqui, ó, 2U du. Esse 2, quando eu passar para fora da integral, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1, certo? Então, a gente pode apagar esse 2 aqui, colocar só o du, e a gente pode, então, apagar esse 1 meio, certo? Então, no fim, a gente vai ter essa nova integral aqui para resolver, ó, certo? Então, a gente tem essa parte aqui já foi resolvida e tem essa outra integral aqui. Nota que aqui eu vou ter que utilizar a integração por partes de novo, né? Porque eu continuo tendo um produto. Só que nesse caso, o expoente da parte algébrica é 1. Então, significa muito provavelmente que eu não vou precisar fazer a integração por partes mais uma vez, né? Então, nota que a gente tinha uma potência de grau 5, reduziu para grau 2, reduziu para grau 1, e agora vou reduzir, né? E encerrar essas integrais. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, eu vou ter que novamente chamar alguém de K e alguém de dv. Então, vou continuar com o K sendo o meu U. Isso vai implicar que o dk é igual a du. E o dv, ele vai ser o que resta, que é o Euler de U du. Então, agora eu integro a integral de dv da v e a integral de Euler de U du da Euler de U. Então, agora a gente aplica aqui, ó, resolvendo, né, substituindo, mantém aqui 1 meio de U ao quadrado Euler de U, repete o menos, só que agora eu vou aplicar essa fórmula aqui. O K é o nosso U, o V, calma aí, será que eu não estou esquecendo de nada aqui? Eu acho que não, né? Eu acredito que não. Tá, o K é o nosso U, certo? Então, o aqui. E o V é o Euler de U. Então, o Euler de U menos a integral. Cara, eu tô achando estranho, porque quando eu resolvi... eu não lembro se tinha mais de uma fração. Não sei. Então, vamos lá. Eu fiz essa questão aqui da última vez na prova minha, tá? Na prova de cálculo 2, na segunda prova... Não, na primeira prova de cálculo 2. Caiu essa questão aqui. Inclusive, acertei, né? Mas eu acho que tá certo. Provavelmente eu deixei para simplificar depois. Então, continuando. Aqui fica o Euler de U. E agora fica a integral de V du. Só que o V du, na verdade, é o V dk, né? Aqui, ó, V dk. O V é o Euler de U. Meu Deus, esse símbolo integral tá muito feio. E o dk, que no caso é o dv, né? É o du. Ok. Então, aqui basicamente foi resolvido a nossa integral. Porque eu vou ter que ir... Vai ser, então, ó, U ao quadrado, Euler de U sobre 2, menos U Euler de U, menos... E essa integral é imediata, né? Integral de Euler de U du é Euler de U. E aqui eu coloco um mais K
ou mais c, né, como você preferir, colocar um mais c, né, que normalmente é o tradicional, da constante, né? Nota que cada uma dessas integrais que eu resolvi dá uma constante. Só que no fim, quando você somar todas, vai dar uma constante, certo? Então você coloca só uma única constante aqui. Não precisa explicitar qual é cada uma das constantes a cada vez que vai surgindo, né? Por exemplo, quando você resolveu isso aqui, surgiu uma constante, aqui surgiu outra constante, mas eu vou desconsiderar e colocar só uma constante C arbitrária, como se fosse a soma ou subtração de todas elas, certo? Bom, então aqui resolvemos a equação, ou melhor, a integral, né? E agora é só a gente voltar para as variáveis originais, certo? Bom, eu tinha dito que o u era igual a x ao quadrado, né? Vamos relembrar aqui, ó. Eu tinha dito que o u era igual a x ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, ó. I é igual a u ao quadrado vai ser x à quarta, né? Já que é u ao quadrado, é x ao quadrado, x à quarta. Euler elevado a u é Euler elevado a x ao quadrado, sobre 2. Menos u é x ao quadrado. Euler de u é Euler de x ao quadrado, certo? E o Euler de u aqui, gente, aqui, eu acho que tem BO aqui, né? Tem um problema nessa questão. Ainda bem que eu percebi, ó. Por quê? Na segunda vez que a gente utilizou a integração por partes, a gente tem a soma, a fórmula de menos aqui, né? Então, nota que quando eu resolvo essa primeira integral, surge o sinal de menos. Mas, quando eu resolvo a segunda integral, eu vou ter menos duas vezes, né? Então, quer dizer que esse sinal aqui vai mudar. Deixa eu identificar exatamente onde o sinal vai mudar. Aqui, ó. Quando você resolve essa integral aqui, utilizando a integração por partes, você vai ter, de fato, menos, e aqui também vai ser menos. Só que quando você resolve a segunda vez, né? Você vai ter... Na verdade, a primeira vez, né? Quando você aplica a integração por partes a primeira vez, esse menos aqui, ele já existia. Então, aqui, ó, seria, na verdade, essa coisa aqui. Aqui teria um menos, certo? Então teria um menos duas vezes, né? Calma aí. Deixa eu ver aqui exatamente quando a gente aplicou a integração por partes, né? Para a gente saber onde vai estar mudando aqui o nosso sinal. Tá, deixa eu ver aqui onde está mudando o sinal. Aqui, ó, menos. Aí aplicou a fórmula. Aí apareceu esse cara aqui. Tá, esse cara aqui foi o KV. KV, u ao quadrado. Mano, eu tinha que ter reparado nisso antes, hein? Senão a gente teria errado a questão, mano. Tá, deixa eu ver exatamente onde vai esse sinal. Porque algum vai mudar de sinal aí, né? Já que a gente tem um sinal de menos aparecendo. Assim, o sinal de menos... ele vai aparecer na segunda parte, né? Que é no caso do V aqui, tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, vai virar mais, ó. Esse cara aqui vai virar mais. Então, esse cara aqui, na verdade, é mais, certo? E os demais continuam sendo menos. Bom, e aqui agora é só colocar mais. E esse Euler de u é Euler de x ao quadrado, mais a constante c. E como a gente tinha dito que isso aqui era a integral inicial, isso aqui é a solução de x à quinta Euler de x ao quadrado dx, certo? Então, resolvido aí, essa aqui é, portanto, a solução aí da integral. Então, é bem fácil, tá? Só tem que tomar cuidado quando você faz a integração por partes, né? Porque tem um sinal de menos ali e você pode acabar colocando o sinal de menos repetido duas vezes, certo? Quando eu fiz a prova, eu tive muito cuidado com o sinal e eu também usei mais de duas variáveis, né? Além de usar u, eu também usei m e usei k. Então, eu usei uma variável a mais que não tinha muita necessidade, né? Porque na primeira vez que a gente integra por partes, eu usei o k. E daí na segunda vez eu usei o m, ou foi o contrário. Usei m e depois usei k. Talvez tenha sido por isso que eu me confundi bastante na solução da questão, né? No final eu fiquei muito tempo ali
vendo se as mudanças de variáveis que tinham feito estavam corretas. Mas enfim, essa aí é, portanto, a questão e a sua solução.